A segunda questão é a orientação política das manifestações. Por incrível que pareça, né, e é muito extraordinário mesmo isso, em pleno governo Bolsonaro, um governo de extrema-direita, uma ameaça a todas as organizações operárias, de trabalhadores sem terra, democráticas do país, uma ameaça direta, explícita, né? O Bolsonaro, a primeira declaração dele como presidente eleito foi que ele ia acabar com a esquerda brasileira, né? A maior parte das direções continuam com uma política de reivindicações parciais, né? Então, por exemplo, na questão da educação, tendem a restringir o problema da mobilização simplesmente ao corte de verbas, que é uma reivindicação que, por mais importante que seja, porque o ataque à universidade se dá nesse momento através do corte de verbas, embora esse não seja o objetivo final do governo, é uma reivindicação ultralimitada diante do que está acontecendo no país. Sem que você vincule, né, a defesa da universidade, a luta pelo fim do governo Bolsonaro, essa mobilização já nasce como uma mobilização estrangulada, né? Porque ela implicaria numa política de pequenas reformas parciais diante de um governo que é um governo de extrema-direita e de ofensiva total contra os trabalhadores em todos os terrenos. É lógico que se isso daí já não funcionou de modo nenhum na época do governo Temer, que era um governo que se apresentava com um poder ofensivo muito menor, agora na época do Bolsonaro vai funcionar menos ainda. Por isso nós temos que colocar nas manifestações, muito claramente, o problema do fora Bolsonaro. A mobilização ela não deve ser dirigida simplesmente às verbas. Ela deve procurar unificar todos os setores contra o governo Bolsonaro. A pergunta é a seguinte: ela tem esse potencial? Ela tem esse potencial. Porque a opinião, inclusive retratada nos institutos de pesquisa da burguesia, é de que o governo Bolsonaro não tem apoio nenhum. Se ele não tem apoio nenhum, significa que tem uma ampla camada da população que quer ver o fim desse governo, né? A esquerda fala que não pode derrubar governo porque é golpismo, etc. e tal, o que é uma concepção antidemocrática, no final das contas, né? É uma concepção que não se apoia sobre as necessidades do povo, mas sobre um determinado legalismo de um regime que não é nem mesmo um regime democrático. Quando a população sai na rua amplamente e quer o fim do governo, o democrático é que o governo acabe. Essa é a democracia, né? No Brasil, o que acontece é o seguinte: o governo popular é derrubado por um golpe e o pessoal todo fica encolhido. O governo de extrema-direita não pode derrubar ele porque seria golpe. Então, quer dizer, a única opção que você tem é sofrer o golpe da direita, né? Você não pode nem lutar democraticamente pela substituição do governo, né?